Olá! A história da mulher que enfrentou o general Mourão Filho 30 dias após o golpe de 1964. Falamos também dos assuntos no churrasco de domingo. É depois da vinheta. Às 18 horas e 30 minutos desse domingo de calor escaldante em todo o Brasil, o churrasco com a família e amigos já terminou. Assim como terminaram os jogos do Botafogo e do Corinthians, e os brasileiros já saíram da faixa de Gaza e devem deixar o Egito amanhã. Dá para imaginar a pauta das conversas e debates entre os especialistas em futebol, política internacional, meio ambiente, enquanto rolava a cerveja não tão gelada porque não há gelo que suporte esse calor. Afinal, vamos concordar. O brasileiro é um especialista em tudo. Mas vamos fazer uma estratificação dos debates masculinos. A molecada com camisas de times da Europa, os jovens também, a turma dos 30 aos 50 anos sem camisa, com copos de estanho na mão, e a turma dos tiozinhos com mais de 50 anos tomando cerveja na lata, talvez com suas camisetas regatas que vêm de centenas de churrasco ao longo da vida. A molecada conectada compara os jogos do Brasileirão com os da Superliga da Europa e com seus craques. É capaz até de se surpreenderem somente agora que um time chamado Botafogo era líder ou voltou a ser líder, se venceu o jogo de hoje, mais cedo. A turma até os 30 fica na zoação dos botafoguenses, que estão, na sua maioria, nas turmas dos acima dos 40. Isso é porque quem tinha 15 anos e pôde ver o Fogão ser campeão brasileiro, tem hoje 43 anos. Não existe consenso nessa discussão, principalmente depois que a grande imprensa esportiva conquistou o seu maior desejo, o de não ver o Brasileirão acabar na metade do segundo turno. Quem acompanha o futebol brasileiro sabe o que eu estou falando. O campeão desse ano só sai no final de novembro ou na última rodada. Então tem muito assunto para conversar. Sobre a saída de Gaza, alguns da galera dos 30, 40 anos jura por suas informações obtidas no X que isso só foi possível depois da intervenção como penetra do ex-presidente, hoje inelegível, junto ao governo de Israel, superando em força, carisma e patriotismo os profissionais do Itamaraty. E olha, abre aspas, tenho a informação de que ele já está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, fecha aspas. Ainda sobre Gaza, a discussão mais acalorada é sobre quem é vítima ou vilão, o Hamas ou Israel. Sabe, coisa de torcida, e por causa disso, por pouco o churrasco não terminou aos tapas, como acontece nos arredores dos estádios de futebol entre torcidas rivais. E o pior, a confusão era entre um jovem capitalista, neocapitalista, e um dos tiozinhos da esquerda. Mais do mesmo. A unanimidade foi o calor. Até as causas como as agressões ao meio ambiente tinham alguma concordância, desde que não se abrisse mão de suas Hilux, Ram, entre outros símbolos da supremacia branca, conservadora, e nem de suas convicções, mas foi apenas um churrasco. O problema é quando levam tais convicções para o dia a dia. Sabe por quê? Talvez parte de nós, tiozinhos, já tenhamos concluído que o mundo é feito de dúvidas e incertezas, e as convicções são a parte mais expressiva da ignorância e da falta deliberada de aprofundamento e conhecimento. E talvez sejam as convicções e certezas os maiores causadores dos desastres. Ainda em tempo, 2 temas também foram debatidos, só que pelas mulheres. A nova cor dos cabelos da cantora Priscila Alcântara, que não é mais Alcântara, e a agressão sofrida pela apresentadora Ana Hickman. Será que estamos falando sobre machismo estrutural? Agora vamos à última parte da conversa que tivemos com Alexandre Miller, Rio Maestrini e eu, no Beco Literário. Hoje falamos
da ação. Contamos a história da ação de Dona Norma, mulher de Riane, nos primeiros dias de prisão do marido. Quem levanta a questão é a autora do livro Entre Ruas, Cláudia Meirelles. Se daria também para a gente falar da companheira de Riane também como um ato político, como uma forma política de resistência? Mas a pergunta é muito boa, porque ela foi, nesse próprio processo de escrever sobre o Riane, né, a gente mesmo, né, eu estou fazendo autocrítica agora, porque ela perguntou, porque eu falei muito pouco da esposa do Lindolfo Rio. Eu falei muito pouco do que ela passou, eu pesquisei quase nada, eu não pesquisei eu simplesmente... Ah, não, mas Dona Norma tem muita coisa aqui. Então, mas assim, a gente fala de apagamento do Riane, do Lindolfo, do João Goulart, do Prestes, mas e das mulheres todas, né? Do mesmo jeito que a gente tinha que falar dos ciganos, dos negros, dos outros, mas ela está falando uma coisa que vai por todas as categorias, que é o apagamento feminino, né? Sim. Apagamento feminino é realmente incrível. Eu nunca tinha, durante todos os anos que eu andei pesquisando, inclusive para o primeiro livro, para o Franzil, a esposa do Franzil, para mim, também foi pouco pesquisado. Só, né? Cláudia, só uma passagem dessa história da Dona Norma, que me veio aqui, quando ela conseguiu visitar o Riane em Belo Horizonte, não sei se estava no DOPS ou em algum... Eu estava lá, estava todo estragado lá, em menos de um mês. Ela vem de Belo Horizonte para cá, vem de trem e tudo mais, e eles moravam em Santa Terezinha. E o trem parava naquela estação do Mariano Procópio. Dali eles iam a pé para casa. No que chegou, ela desceu do trem, mandou a família para casa e foi bater na porta da 4ª Região Militar. Quero conversar com o general. Não, mas senhora, domingo à noite? Eu quero conversar, sou mulher do Riane. Ele não sabe o que está acontecendo. E ela conseguiu falar com o Riane, com o general Mourão. Ela falou com o Olímpio Mourão Filho. Você vai ter que escrever um outro livro, hein? Dona Norma Riane. Realmente é um livro escrito por homem, né, com foco masculino, com documento, mas eu acho que se eu tivesse pesquisado com os dois focos, eu acho que teria saído muita coisa. Só ler esse trechinho aqui, que é uma coisa assim que eu sei que está muito fácil de... Era noite, mas isso não seria problema. O sofrimento do marido era maior que qualquer dificuldade ou obstáculo. Ela vai em frente. É recebida por um oficial, o tenente-coronel João Batista. Após ouvir Dona Norma, o oficial diz a ela: sabemos que ele não é comunista, mas é pior que os comunistas. Porque os comunistas, ora dão 2 passos à frente, ora voltam ou voltam a 2, avançam 1, e conforme a situação param. E o Riane não. Ele é o que ele fala. Tem liderança, não só em Juiz de Fora, mas em Minas e no Brasil. E movimenta. Sabemos que não é comunista. Inclusive, a senhora poderia falar com ele para escrever um livro para nós, porque é interessante um livro dele para a Biblioteca do Exército. Dona Norma aguarda alguns minutos enquanto... E já tem lá na Biblioteca do Exército? Não, ainda não. Dona Norma aguarda alguns minutos enquanto o militar deixa o local. Não demorou muito e retornou, chamando Dona Norma para entrar na sala onde está o general Mourão. O que a senhora deseja, Dona Norma? Perguntou o general sem sair de sua mesa. Ela diz: meu marido se apresentou ao comando do senhor. Veio para cá, não fugiu e agora foi mandado para Belo Horizonte. E há mais de 30 pessoas lá. A mulher do Landau, do Jair Ren, estão reclamando. Vem sempre à minha casa para saber notícias. A senhora pode deixar que amanhã estarão todos aqui em Juiz de Fora. O general Mourão argumentou que ainda não tinha conhecimento dessa transferência de Riane dos outros presos para Belo Horizonte. Não, foi a mulher que conseguiu que ele voltasse para Juiz de Fora. E ficamos por aqui. No final de semana, da próxima semana, um especial sobre o Dia da Consciência Negra, destacado no dia 20 de novembro. Um grande abraço, se não fez a sua inscrição, faça agora. E até lá. Fui!